Olá, uma boa tarde. Em tempo de férias, são muitos os jovens que dedicam alguns dos seus dias em projetos de voluntariado e missão. Vamos hoje olhar para a proposta dos missionários espiritanos e para a experiência que os Jovens Sem Fronteiras realizam neste tempo. Contamos com a presença de João Passinhas, que integra os Jovens Sem Fronteiras. Temos também connosco o Padre Pedro Fernandes, assistente da Pastoral Juvenil Espiritana e da região sul do mesmo movimento Jovens Sem Fronteiras. Olá, boa tarde. Obrigada a ambos por estarem no nosso programa. Muito boa tarde. João, começava por si. No fundo, pedia-lhe uma apresentação sobre estas semanas missionárias em que já participou e que se prepara agora para também iniciar uma nova semana. Que experiência é esta? Bem, a experiência de semana missionária, as semanas missionárias são geralmente períodos de 10 dias, ocorrem no verão e são localizadas em comunidades paroquiais que basicamente vivem um pouco mais isoladas daquilo que é assim, a rotina agitada do nosso dia-a-dia, aquilo que estamos habituados. E habituados a pensar num contexto muito urbano, não é? De cidade. Exato. E vocês deslocam-se a outros pontos do país. Exato, e estamos basicamente com pessoas que, normalmente de uma faixa etária muito mais elevada que a nossa, e pessoas que vivem, lá está, muito mais isoladas. E, no fundo, as semanas missionárias são experiências para jovens que dão-nos estes momentos intensos de missão, de serviço, onde basicamente vamos a lares, a instituições, a casas de famílias. Fazendo que tipo de tarefas, por exemplo? Muitas vezes, obviamente, alegrar um pouco o dia das pessoas, estar um pouco com elas, fazer algumas atividades que nós próprios preparamos, mas, no fundo, baseia-se em estar com essas pessoas. E, no fundo, é muitas vezes isso que as pessoas também procuram. Companhia. Certo. E nós também não temos propriamente nenhuma formação para isto, mas é muito à volta do estar. Mas há uma formação humana que se desenvolve a partir do estar. Exatamente. E é precisamente essa que nós também tentamos passar para estas pessoas. E receber, no fundo, também. Muito mais do que dar. E, para além de experiências de missão, oração, obviamente, que é sempre o nosso fundamento, estamos lá por um motivo, e também ligação com as pessoas com que vamos em semana, porque deixam de ser meros membros dos Jovens Sem Fronteiras e passam também a ser nossos amigos e também um bocado a nossa família durante aquela semana. Aqueles 10 dias. Cresce-se em grupo também, muito, não é? Muito. E cresce-se em grupo e a nossa própria motivação para continuar no movimento, a fazer amizades novas, e eu falo para mim que Sim. Fiz muitas e continuo a fazer, e as pessoas que hoje em dia são inevitáveis e têm de estar comigo. No teu Vem percurso. dos Jovens Sem Fronteiras. Sim. Sei que o ano passado te iniciaste, e vou-te tratar por tu, também és jovem, iniciaste as semanas missionárias em Torre de Moncorvo. O ano passado foi a tua primeira experiência, apesar de já estares ligado há cerca de 3 anos, mais ou menos, aos Jovens Sem Fronteiras, concretamente na paróquia do Monte Abrão, não é? Foste recordando esta semana missionária ao longo do ano de estudo, de vida normal na tua paróquia? Muito, porque é sem dúvida uma experiência à qual não conseguimos ficar indiferentes, e é uma experiência à qual levamos para sempre e é impossível esquecer. Sim, por isso é que este ano queres repetir. Certo. E vais para Lamego Sim. repetir a experiência? Sim, e mesmo que não tivesse feito no ano passado, acho que ia, porque no fundo nós vamos um bocado ter ao desconhecido, não sabemos para onde é que vamos, quando nos inscrevemos não sabemos de todo para onde é que vamos, não sabemos com quem vamos, mas é um bocado arriscar e confiar que vamos lá com um propósito e fazer o bem acima de tudo. E que vai valer a pena. Sim, sem dúvida. Padre Pedro, e tem valido a pena desde 1986, quando os espiritanos, os missionários espiritanos, decidiram pela primeira vez rumar a Jungueiros, esta localidade em Aljustrel, para, durante cerca de uma semana, os jovens participarem na apanha do tomate. Assim foi em 1986, segundo li no portal dos Jovens Sem Fronteiras. O que é que tem acontecido desde então, desde 1986, Padre Pedro? Tem acontecido imensas coisas. Bom, ao nível deste tipo de atividades, nós temos as atividades de voluntariado que nós chamamos de curta duração. São essencialmente estas semanas missionárias, é esse o nome, embora sejam 10 dias. Durante alguns anos tivemos também, paralelamente, aquilo que nós chamávamos o Intra-Rail Missionário, que era um projeto semelhante, mas realizado ao longo da via férrea. Parávamos em diferentes estações ferroviárias e aí parávamos 2 ou 3 dias, ficávamos com a comunidade cristã local. Num sentido missionário grande. No sentido missionário, com o mesmo tipo de atividades das semanas missionárias.
portanto era bastante interessante e continua a ser. E depois temos o voluntariado de longa duração, que é outro campeonato. Os projetos ponte. Sim, os projetos ponte são ainda de curta duração. Muito bem. Normalmente um mês num país que não Portugal, em geral num dos PALOP, certo. ou no Brasil. Sim. E também, pronto, em interação com as comunidades cristãs locais e numa experiência de vida cristã e de testemunho missionário. Sim. Falava desta primeira semana missionária em 1986 em Jungueiros, mas podemos encontrar nomes que se calhar vale a pena serem pronunciados, porque de alguma forma refletem também uma escolha específica dos Jovens Sem Fronteiras a irem a locais e a localidades que são menos conhecidas e onde existem pessoas à espera de receber jovens também. Podemos pensar, por exemplo, em Sedielos, na Régua, em Garvão, em Beja, Rio de Moinhos, Aljustrel, Funcheira, em Tavira. Portanto, uma geografia muito dispersa, muito diversa, mas que apela à desinstalação dos jovens para irem, de facto, para localidades muito diferentes das suas. Sim, ainda bem que não me pediu para dizer os outros nomes todos. São muitos. Desde 1986 são muitas. Sim, são de facto muitos. Há anos em que nós temos, ou que nós tivemos, 2, 3 semanas missionárias, há anos em que tivemos mais do que isso. Precisamente. Depende também um bocadinho do número de jovens que estão disponíveis para fazer a experiência. Procuramos que os grupos não sejam demasiado grandes. Parece-nos importante que a presença dos jovens numa comunidade cristã não seja uma presença de massa, mas que torne possível uma comunicação pessoal, que as pessoas efetivamente se encontrem concretamente com os rostos e os nomes que estão lá, precisamente porque uma das características desta experiência é a relação interpessoal, é o encontro de pessoas com experiências diferentes, etc. Em geral, há uma opção na família espiritana e no carisma espiritano, uma opção pelos mais pobres e, eventualmente, por situações em que há menos respostas, digamos assim, que é mais locais difícil. mais isolados, sim, digamos? Eventualmente. Nem sempre. Por exemplo, vamos ter em Almada este ano. Na Cova da e, Piedade. obviamente, não é um desses casos mais isolados ou mais carenciados até. Eu acho que o fundamental é fazer uma experiência de encontro de pessoas, de comunidades cristãs, de pessoas diferentes e que, de alguma maneira, vivam elas próprias a realidade de uma igreja e de uma identidade cristã que é essencialmente aberta à pluralidade deste único Cristo que se manifesta em tantas pessoas com tantas características diferentes. E eu diria até no mundo polarizado cada vez mais como o nosso, em que crescem os extremismos, o preconceito, as discriminações contra minorias, contra a diferença, o medo da diferença, o olhar o estrangeiro e o diferente como uma ameaça, etc., é fundamental que nós cristãos tenhamos experiências e manifestemos ao mundo uma identidade que é exatamente oposta a esse tipo de discriminação e de fechamento, porque o cristianismo é essencialmente um movimento de abertura e de ida ao encontro a partir do coração de Deus, aberto a todos. E essa escuta que sublinha nesse sair para ir ao encontro mostra que mais importante do que uma série de atividades que se possam fazer, que são importantes, claro, importa ir. Importa ir, importa relacionar-se, não é? As atividades procuramos que sejam úteis, que façam sentido, que sejam programadas e planeadas com a comunidade local. Portanto, nós não chegamos lá para salvar o mundo com as nossas propostas unilaterais, obviamente. Portanto, estamos em diálogo e em presença integrada com a comunidade local. Mas eu acho que essa utilidade ou esse sentido concreto que possam ter as atividades em que estamos envolvidos está sobretudo ao serviço deste encontro, desta experiência de comunhão e desta descoberta de Deus e do rosto de Cristo nas pessoas diferentes que encontramos, no rosto do outro. Sim. João, devolvia-te isto que o Padre Pedro estava a dizer. O que é que tu recordas hoje de Torre de Moncorvo? Daquilo que fizeste lá, do contacto com a comunidade, das pessoas com quem estiveste? Ora bem, o que eu realmente trouxe daquela semana, acho que mais do que as pessoas que fiz, que realmente foram comigo em semana, que muitas delas não conhecia, porque são de diferentes grupos, mais do que essas pessoas, acho que é um bocado a marca que nós deixamos. E é um bocadinho essa a ligação que fica com a comunidade de lá. Nós tentamos deixar uma marca, seja através de que coisas forem, através de limpar florestas, a ajudarem nas eucaristias diárias da paróquia.
Acho que é um bocado essa marca que nós tentamos deixar e é sempre esse o nosso objetivo, é deixar fazer a diferença. Nós não vamos lá como simples visitantes, não vamos lá para visitar, não vamos de férias, vamos como testemunhas de fé que queremos fazer algo. Isso reforça o teu compromisso com a Igreja depois, ao longo do ano, na tua paróquia, no Monte Abraão? Sim, sem dúvida. E principalmente com os Jovens Sem Fronteiras, porque acho que temos muito isto de esta fé ativa. Muitas vezes diz que os jovens fogem da fé, mas muitas vezes acho que não é isso que se trata. Se calhar os jovens, principalmente como eu, procuramos uma fé que se ponha em prática, uma fé alegre que seja ativa. E é de facto isso que nós encontramos nos Jovens Sem Fronteiras e principalmente nas semanas missionárias, em que pomos em prática a nossa fé. Os jovens fogem da fé, Padre Pedro? Acho que não. Eu acho que o grande desafio é que a busca de Deus e a busca de fé e a experiência de fé que todas as pessoas humanas têm, necessariamente, não é? Porque é estrutural, faz parte de nós, possa encontrar na proposta ou nas propostas concretas que a Igreja e a comunidade cristã vai fazendo, possa encontrar um espaço de reconhecimento em que os jovens sintam que, efetivamente, a minha busca interior, a sede de Deus que habita em mim, tem resposta aqui. E às vezes os jovens nem sequer conseguem dar nome a essa busca, não é? E por isso, se calhar, o desafio para a comunidade cristã, para os cristãos e para os jovens que já fazem essa experiência, é justamente ajudar as pessoas a darem nome, não apenas os jovens, as pessoas todas, a darem nome à busca de Deus e à busca de sentido para a vida que têm no seu coração. E isto muda aos jovens a participar numa semana missionária? Que leitura é que o Padre Pedro, acompanhando os jovens e nesta altura também enquanto responsável da região sul dos Jovens Sem Fronteiras, que impacto é que percebe nos jovens que participam e que de alguma forma também se comprometem com a Igreja através da ferramenta, através do caminho que é os Jovens Sem Fronteiras? Eu acho que realmente muda os jovens o simples facto de sentirem que estão em movimento de abertura e descobrirem que a sua vida é mais do que cuidar das suas próprias coisas, mas descobrirem-se numa posição em que também cuidam e em que outros cuidam da hospitalidade que lhes querem dar. E essa experiência da hospitalidade recíproca acaba por ser extremamente construtiva e extremamente enriquecedora para a vida dos jovens e para a sua descoberta de si próprios e do sentido para a sua vida. É uma educação não formal que é muito essencial no crescimento, também nesta idade, em todo o ser humano, claro, mas estruturante nesta idade. Tem a ver com esta marca de que falava o João agora, que é uma marca de fé, é uma marca de fraternidade, e eles tentam, penso, fazer uma experiência forte, não é? De alguma coisa que seja diferenciadora, antes de mais para si próprios, não é? Na autenticidade. E depois na relação em que se comprometem com as outras pessoas e com as pessoas, com as comunidades que os acolhem. Não é? E esta marca fica impressa nos seus corações e nas suas vidas. E isso parece-me que é extremamente enriquecedor, também para o futuro. Não é? Certo. Podemos recordar um pouco a tua entrada nos Jovens Sem Fronteiras na paróquia do Monte Abrão, sendo, de alguma forma, já aqui falaste desta marca de uma fé ativa em que te sentes e que te faz sentir comprometido com a Igreja. Porquê é que os Jovens Sem Fronteiras te chamaram a atenção? É assim, eu na altura entrei em 2022 nos Jovens Sem Fronteiras e estava no meu 10º ano de catequese, ano de fazer o crisma, e na altura já tinha alguns amigos que andavam no grupo, fomos puxando uns aos outros, ou melhor, foram-me puxando, e acabei por entrar, acabei por experienciar, acabei por ficar, e hoje dou um bocado por mim a fazer esse mesmo papel de puxar os outros, mas lá está, o que me chama a ficar e o que na altura me chamou foi precisamente esta marca esta oportunidade de deixar a marca. E é muito isso que eu procuro, principalmente quando vou em semana. Fazer a diferença e deixar lá algo que de bom, obviamente, mas que também permita fazer esta ligação e permita mostrar que também fiz alguma coisa. No grupo em si, nós, obviamente, temos o nosso foco, que é, sem dúvida, a fé. É para isso que nós lá estamos. Mas também não esquecer que as ligações que criamos e as ligações entre uns entre os outros, e também acho que é isso que me chama. Muitas vezes, jovens principalmente, não procuramos só uma fé quieta, uma fé sentada quase,
procuramos... Formas de partilhar a fé entre os jovens. Exatamente, e esse mesmo testemunho que não só deixamos às pessoas que não conhecemos, mas também deixamos às pessoas que conhecemos. É isso que nos marca também. As pessoas com quem vamos em semana, as pessoas que conhecemos no Jovens Sem Fronteiras marcam-nos também pelo testemunho de cada um por ser diferente e por cada um também ter algo novo a dizer e algo novo a ensinar. E podemos pensar que, por exemplo, tu participares nos Jovens Sem Fronteiras marca a tua forma de ser catequista? Sim, porque também é isso que eu tento passar aos miúdos. Eu dou catequese ao 8º ano, com mais uma série de Jovens Sem Fronteiras, e nós também tentamos ensinar esta forma da fé ativa. E principalmente os miúdos que gostam de conversa, gostam de se mexer, e é sem dúvida isso que nós tentamos passar um pouco, com que não só ouçam, mas que façam. Porque ouvir sem fazer não faz nada. Certo. Padre Pedro, estamos nas vésperas de 2 semanas missionárias que vão iniciar, concretamente na Cova da Piedade, já aqui falámos, e também em Trevões, penso ser esta a localidade, em Lamego. O que é que vos ocupa antes de iniciarem as semanas missionárias? Antes de mais, muito diálogo com as comunidades que acolhem e que arriscam, não é? Receber assim um grupo de pessoas desconhecidas, no sentido de identificar pontos concretos em que os jovens se possam comprometer, em termos de atividade, em termos de trabalho. Passa muito por presenças em situações de trabalho social, em lares de idosos, com crianças, etc. Com e é a própria comunidade que identifica os locais onde poderão estar presentes. Porque, evidentemente, os jovens que vão, o grupo que vai não conhece, não é? E, portanto, tem que ser iniciado e tem que se integrar aí. Naturalmente que há toda uma preparação logística, há também um processo de alguma formação dos próprios jovens que vão, saber minimamente o que vai acontecer, prepararem-se interiormente, assumirem que se trata de uma experiência de missão. Portanto, uma vida cristã que é entendida como um movimento de abertura e de ir ao encontro dos outros para aí mesmo fazer a experiência de Deus. Uhum. E, portanto, é todo um processo preparatório. Como é que são identificados estes locais onde fazem as semanas missionárias? Ou quando os párocos pedem, expressamente, ou quando os jovens conhecem outros jovens, etc., e dizem, em tal sítio podia ser interessante, e aí somos nós que tomamos a iniciativa e propomos ao parco e à paróquia que acolha uma atividade deste género. Pronto, não há uma receita para a identificação dos lugares. Nós vamos conhecendo também muitas paróquias e muitas situações diferentes e a partir daí vamos descobrindo que se calhar seria interessante fazer uma experiência deste género. É? João, que preparação tens feito agora antes de ir para Lamego? Eu acho que a preparação começa a partir do momento que nos propomos a fazer semana, e vem aqui deste propósito. Qual é que é o nosso propósito a ir? Porque ir por ir não nos traz nada de novo, nem vai trazer nada de novo às outras pessoas. Por isso a minha preparação começou a partir do momento que me inscrevi, e é basicamente uma preparação mental de arranjar algo que queira fazer e queira deixar a marca e fazer a diferença. E para ti é essencial neste tempo de verão, antes de entrares em psicologia, é essencial teres este tempo na tua vida dedicado a outros, num tempo de descanso, depois de um ano a estudar, a fazer exames. Podias querer fazer outras coisas, mas a tua opção é teres uma semana missionária. Sim, obviamente tenho os meus momentos de descanso também, mas e para mim é muito importante, e é algo que eu valorizo bastante nas semanas missionárias, que é o facto de sairmos da nossa zona de conforto, sairmos daquilo a que estamos habituados e irmos para realidades que às vezes nem sequer imaginamos que existem ou não estamos de todo habituados. E acho que é por isso que eu também dedico pelo menos estes 10 dias das minhas férias a isto, de sair daquilo que eu estou habituado, e cada vez vivemos mais numa era onde nos acomodamos àquilo a que temos e onde não saímos daquilo que é a nossa rotina, e as semanas missionárias, sem dúvida, é algo que nos transmite esta saída do dia-a-dia. É uma forma de descansar também. Sim, sem dúvida. Padre Pedro, em si, e olhando para o seu percurso também enquanto religioso, em que é que estas semanas missionárias e este sentido de missão, de ir ao encontro do desconhecido, pode marcar um percurso?
O encontro com as pessoas marca sempre, não é? E isso é o essencial da missão, não é? E da vocação missionária. Bom, foi essa vocação que eu discerni e na qual me comprometi. E portanto, a interação com jovens e com as pessoas em geral e com os jovens em concreto é sempre uma forma muito enriquecedora de experimentar a presença de Deus na Igreja. E ao mesmo tempo de perceber os sinais, as pistas que Deus dá para o caminho que a Igreja deve fazer no presente e em direção a um futuro onde Deus nos espera também. E os jovens dão-nos esses sinais. E, portanto, a interação com eles, a escuta, o trabalho conjunto, etc., com todos os desafios e às vezes dificuldades, né, que tudo isso implica, trazem-nos o fruto enorme, a riqueza enorme de percebermos como Deus fala ao presente. São uma experiência sinodal também, desta Igreja sinodal? Tem de ser, não é? Em todos os sentidos, tanto a nível interno. Os Jovens Sem Fronteiras, por tradição, comprometem-se num trabalho entre eles. Portanto, entre eles, isto é, feito a partir deles também. Portanto, não é o padre que chega lá e que dita como é que vai ser. É um projeto construído em comum. É verdade que há uma liderança do padre, mas há também uma equipa de coordenação que trabalha juntamente com o padre. E não passa pela cabeça do padre dirigir sem a equipa de coordenação. Então, estamos juntos, né, nisso. E depois também em termos de presença nas próprias comunidades que acolhem, há muito este sentido de que nós não vamos descobrir a pólvora, vamos caminhar com as pessoas naquele segmentozinho de tempo que nos é dado, em que nós descobrimos tanta riqueza que já lá está e em que nós levamos também aquilo que temos para partilhar, da nossa própria riqueza interior e pessoal e comunitária. E, portanto, tudo isto é sinodal, não é? Portanto, tudo isto é uma experiência de diálogo, de escuta, de comunicação. Vivida entre quem participa e mostrada aos outros também. Sim. Seguramente. Sim. Muito não é bem. para mostrar, mas para viver. acaba por naturalmente irradiar, porque Claro. A missão é isso mesmo. Muito bem. Padre Pedro, muito obrigada por ter Obrigado, estado obrigado. aqui também no programa e obrigada, João, também Obrigado. pelo teu testemunho. Uma boa semana missionária. Obrigado. Obrigada a si também por ter estado connosco, por se manter desse lado e nos acompanhar. Esperamos por si amanhã aqui na RTP2, pelo mesmo horário, ou então procure-nos no portal de informação em agência.eclesia.pt. Desejamos-lhe uma excelente tarde, boas férias, se for o caso. Até amanhã, se Deus quiser.